epístolas. O Cristo crucificado, o servo sofredor, o rei que se despiu da sua glória e se tornou servo entre nós. Mas eu acho lindo que, apesar do Evangelho e das epístolas, cartas, mostrarem o Cristo crucificado e ressurreto, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todos sempre. O livro de Apocalipse, um livro temido, pouco lido, pouco ministrado, pouco interpretado corretamente, pouco entendido, vai apresentar um Cristo diferente. Ele aqui no Apocalipse não é o Cristo crucificado e nem é o Cristo somente ressurreto, mas é o Cristo glorificado. E no capítulo 22 de Apocalipse, o Senhor faz questão de enfatizar assim para João: olha, não cedes. Essa palavra selar significa não lata, não impeça, não bloqueie as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Se nós formos olhar para o tempo que nós estamos vivendo hoje, esse livro era o livro que deveria mais ser pregado neste tempo, porque é um livro que quem olha para ele encontra que há fim do mundo, destruição, julgamento, condenação. Isso é para quem está longe, isso é para os descrentes, isso é para os ímpios, mas para a noiva de Cristo é a bodas do Cordeiro, a esperança da igreja, a alegria e o seio daquele que aguarda o Cristo glorificado. Esse livro não é para ser temido, esse livro é para ser proclamado, dizendo: em breve ele vem e em breve nós estaremos com ele. E Deus fala: não cede, não lata, não bloqueie, não impeça. Cante esse livro, pregue esse livro, leia esse livro, estude esse livro, porque aqui está o futuro da igreja. E quem escreve? Apóstolo João, aquele discípulo que escreveu o Evangelho de João, conhecido como discípulo do amor, o discípulo amado, aquele que entre os 12 estava entre os 3, e entre os 3 ele era um dos que mesmo na crucificação de Cristo, quando todos se esconderam, quando todos foram embora, ele foi o único que ficou junto com as mulheres, acompanhando toda a crucificação de Jesus. Quem é esse João? É aquele que encostava o seu rosto no peito de Jesus na mesa da comunhão. Esse é o João que não só recebeu e escreveu o Evangelho acerca do ministério de Cristo, mas recebeu uma das maiores revelações da Bíblia acerca do Cristo glorificado. Quando você olha para a vida de João, é Deus nos chamando aqui que quanto você for mais íntimo dele,
Mas no dia do Senhor, dentro